Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa série de Desafio 100 Dias. Eu sou o Arthur Bessoni, BIM Manager, trabalho aqui na Austrália e a gente está fazendo aí um desafio para a gente falar sobre BIM, aplicações BIM, venda de serviços BIM e esse tema é relacionado à modelagem de informação da construção de forma geral. E na última sessão, do último vídeo que nós fizemos, nós falamos um pouco como cobrar por serviços BIM. E eu mencionei duas formas principais. Uma é através de contratos, tá? E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Como formular contratos para serviços BIM. E a outra forma era através de valor por hora, né? E eu até fiz ali uma menção sobre aquele problema de interpretação e comunicação dos seis, né? Que um lado vê uma coisa, o outro lado vê outra. E acontece um litígio, né, uma disputa e na verdade os dois lados estavam corretos, né? Então, para evitar esses problemas, é por isso que a gente faz um contrato. Quando a gente trabalha por hora, passa a ser mais flexível, porque a gente vai pagar a hora e aí o que vier de trabalho extra, adicional, é só incluir mais dinheiro ali na conta e tudo tá certo. Só que eu queria fazer só um complemento sobre um tema importante, tá? Nós temos aqui a nossa casinha da ilusão. É a casa da ilusão que quando a gente entra no curso de arquitetura, no curso de engenharia, a gente escuta sobre o teto, a gente escuta sobre o piso salarial de um arquiteto, o piso salarial de um engenheiro. Nossa, é lindo, né? Tá aqui o nosso teto, tá aqui o nosso piso. Só que na realidade o que acontece é isso aqui, ó. Essa é a realidade. Você se forma, tem muitos arquitetos aí, infelizmente, recebendo R$1.500, R$2.000, R$3.000 de formado, engenheiro também. E quando a gente vai analisar o valor do piso, que é defendido pelo CAL, pelo CREA, a coisa é bem diferente, né? E eu não estou aqui para fazer crítica ao CAL, ao CREA, nada do tipo. O nosso objetivo é só trazer as pessoas para a realidade e dizer que nem sempre você vai começar com piso. Por quê? Porque a oferta demanda. Lembra lá da economia, né? Se você fez engenharia, você deve ter estudado economia básica. Oferta e demanda. Se tem se tem demanda, você vai ter uma oferta legal. Mas se você tem muita gente no mercado, se você tem falta de profissionais buscando o seu serviço, se você tem uma economia baixa, não vai ter ali uma demanda alta e, consequentemente, a tua oferta não vai conseguir acompanhar aquilo, principalmente no setor privado, que as coisas variam demais, tá? Diferente do público, que existem ali regras, regulamentos que a gente tem que seguir. Então, quando a gente vê ali aquela expectativa de terminar um curso de arquitetura e engenharia e ganhar 8, 10 mil reais de início, infelizmente não é o que acontece. Pelo menos não no meio que a gente costuma discutir esse tema. Se você tá já ganhando aí seu piso salarial, ótimo para você, mas não é a realidade de muitas pessoas, tá? E aí, eu tô mencionando essa casa aqui da ilusão para trazer de volta sobre esse tema de como cobrar por serviços BIM antes da gente começar a falar aqui de como formular esses contratos. Por quê? Porque algumas pessoas ficam confusas. Arthur, como é que eu vou cobrar por um serviço BIM por hora? Eu devo usar a hora como o CAL ou o CREA manda, por exemplo? Deveria, tá? Deveria nas melhores condições de pressão e temperatura. Só que o mercado trabalha um pouco diferente. E se você for analisar a hora técnica especificada pelo CAL e pelo CREA, vai ser difícil você começar a pegar mercado, tá? Se você pegar, ótimo, super feliz. Mas se não, eu sugeriria, baixa um pouco, tá? Algumas pessoas podem me criticar por isso. Ah, você vai baixar, vai cair o preço. Mas, cara, o que importa é portfólio. Se você tem um trabalho bem feito, se você tem uma carteira de clientes, se você tem ali um histórico de serviços, a tua hora vai subir, vai subir e vai subir. Mas se você não tem nada e você chegar para um construtor, você chegar para, não sei, um cliente e falar, olha, minha hora é que R$600, o cara não vai pagar e você vai ficar fora do mercado. Então o que eu indicaria é o seguinte, começa abaixo, faz uma análise. Por exemplo, vamos dizer que eu queira receber aí uma faixa de R$5.000 por mês, tá? Um exemplo. Pega aí R$5.000 por mês, divide aí por quantas horas você quer trabalhar, 40 horas semanais, por exemplo,
divide aí pela quantidade de semanas do mês, 4,5, ou então faz isso de forma anual, e aí você vai ter ali um valor de hora. E aí você tem uma ideia, olha, ok, 5 mil reais por mês, meu valor de hora seria tanto, tá? Então eu vou trabalhar mais ou menos nessa faixa até eu conseguir clientes suficientes, até eu conseguir uma carteira de clientes e um histórico de serviços que vai me trazer mais demanda e eu vou conseguir elevar essa minha hora para chegar aí no meu piso e depois no meu teto e depois até botar uma antena aqui e você começar a ganhar um valor bem mais alto, tá? Então o objetivo é crie portfólio, crie produtos, crie serviços, crie uma carteira de clientes e aí o seu preço vai só subir. Mas não adianta chegar querendo cobrar um valor muito alto de início, porque não vai funcionar. Claro, essas dicas que eu estou dando aqui não aplicam a todo mundo, não se aplica a todo mundo, tá? Estou falando de forma geral. Então é isso. A gente tem essas duas formas básicas de cobrar para serviços BIM. Uma é definir um preço, e isso você vai ter que levar em conta as necessidades do cliente, você vai ter que ter um contrato para amarrar aquilo ali, te proteger. E a outra forma mais flexível é trabalhar por hora. E é que eu prefiro, devido à sua flexibilidade e facilidade de negociação com clientes que já trabalham contratando por hora. Agora vamos olhar para o outro lado do quadro. Como formular contratos para serviços BIM? Vamos supor que você vai trabalhar através de um contrato. E aí, Arthur, o que é que eu preciso ter nesse contrato? Então, eu diria que você precisa ter aqueles princípios, né, jurídicos que a gente vê na maioria dos contratos. E o primeiro item é a descrição das partes responsáveis. Ou seja, as partes, a parte contratante e a parte que está sendo contratada. E aí fazer uma descrição bem clara para que isso tudo fique bem fixado. Então, por exemplo, o contrato é entre a empresa e Arthur ou é entre a empresa e a empresa de Arthur, tá? Então, são pequenos detalhes que é importante ter bem especificado no seu contrato. Segundo ponto seriam os objetivos. Objetivo do contrato e o escopo do contrato. Ou seja, o que é que nós estamos fazendo, analisando, fechando um contrato. Né? Nós estamos fechando esse contrato para um projeto BIM, mas o que é que define esse projeto BIM? E aí onde é que esses objetivos e esse escopo tem que ser bem detalhado. E para isso a gente tem aquele documento que eu já mencionei em outros vídeos, chamado BEP, que é o Plano de Execução BIM, eu vou até colocar ele aqui embaixo. Ele é o Plano de Execução BIM e ele geralmente vem atrelado ao contrato. Por quê? Porque no BEP a gente tem quase que todas essas definições aqui focadas para a área de modelagem de informação da construção. Então no BEP você vai definir a matriz de LOD que vai especificar qual é o tipo do elemento, qual é o nível de detalhe, qual é o nível de informação que eu estou contratando para aquele projeto. Por quê? Não adianta eu contratar um profissional, esse profissional vai fazer para mim uma modelagem, tá? De uma parede, por exemplo. E aí ele faz o meu modelo da parede, né? Só com um bloco, por exemplo, e uma pintura, tá? Tem profissionais, arquitetos que trabalham com isso. Ele faz uma parede básica, sei lá, de 15 centímetros, e depois ele faz só uma pintura no Revit, no ArchiCAD lá, nas faces exteriores, só para representação gráfica e coisas desse tipo. Enquanto que o que eu esperava quando eu contratei seria uma parede com meu tijolo ali de 8 furos, com acabamento, emboço, chapisco, enfim, todos aqueles detalhes construtivos. Então a gente teria aqui um LOD 100 e aqui a gente poderia ter um LOD, vamos supor, 400, tá? Ou 350, enfim. Então é diferente o custo de fazer essa modelagem do custo de fazer essa modelagem. Eu dei um exemplo de paredes, mas imagina isso aqui para todos os elementos construtivos. Conexões metálicas. Você vai ter uma conexão com todos os detalhes ou você vai ter aquela conexão genérica que a gente tem no Revit, por exemplo.
Eu vou detalhar isso no Advanced Steel, no Tecla. Eu vou ter aqui a lista de materiais, eu vou ter aqui os perfis de dobrados, né? Todos aqueles detalhamentos. Então, o custo de um LOD é diferente de outro, o custo desse detalhe é diferente desse. Então, por isso que um plano de execução BIM, ele vem a ser um auxiliar muito bom do contrato, exatamente para definir muito bem esses objetivos e escopo que você vai definir no seu contrato para serviços BIM, tá? Então a gente falou descrição das partes envolvidas, o objetivo e escopo. A gente precisa ter também prazos e preço. O que é que acontece se eu não entregar naquele dia? O que é que acontece se eu entregar antes? O que é que acontece se eu entregar depois? Todas essas hipóteses, elas precisam estar bem definidas no seu contrato. E principalmente preço. Quanto é que vai me custar esse projeto? Quanto é que eu vou cobrar? Com base nesse meu escopo. Porque se eu não tiver o escopo bem definido, esse preço aqui ele é flexível, é variável, né? Porque se adicionarem novas coisas ou se removerem novas coisas, né? E aí depois a gente vem para o termo em caso de termos em caso de quebra de contrato. O que é que acontece se por acaso o meu cliente ele decidir que não vai mais fazer o projeto? Ele não me pagou ainda, eu estava fazendo o trabalho, ele disse, não vou mais fazer. Por isso, você tem que ter um contrato que te proteja, para que você tenha uma análise e dizer, olha, caso ele quebre o contrato, eu vou receber tal coisa. O outro lado também é verdade. Caso eu não entregue no prazo, eu não entregue o projeto que eu me comprometi a entregar, eu preciso pagar ali algum bônus à pessoa que estava me contratando, porque ela teve uma perda financeira também. Imagina, você esperando para começar o seu empreendimento e o projeto não é entregue, por qualquer razão. E aí, para evitar aqueles problemas, mas é porque minha esposa adoeceu e eu tive que fazer isso, aquilo. Eu não consegui porque eu tive que viajar. O pneu do carro furou e eu passei 3 dias na estrada. Enfim, não importa a desculpa, o que importa é o resultado. Por isso que um contrato, ele vai garantir que todas as partes estejam protegidas de acordo com aquele objetivo e escopo. E claro, pessoal, essa aqui não é uma aula jurídica. Eu não vou estar aqui falando todos os detalhes de um contrato. Existem vários modelos disponíveis, tá, online, existem diversos aplicativos que até já geram certo tipo de contrato, mas não esqueçam da assessoria jurídica. Então, é importante você ter um entendimento do que tem que estar no seu contrato, porque é de sua responsabilidade, tá? Não delega aos outros o que é responsabilidade sua, de proteger seu patrimônio e seu projeto autoral, né? É um projeto artístico seu. Mas o nosso objetivo aqui é só dar passos gerais. Mas é sempre bom, sempre importante a gente consultar um setor jurídico, consultar um advogado que vá nos dar ali um feedback mais profundo, vai verificar o que a gente fez e incluir ali todas as etapas e passos, termos jurídicos para que seu contrato não tenha nenhuma brecha, tá? E aí existem outros passos, mas só para a gente finalizar, algo muito importante também é a definição do foro, né? E as assinaturas. Já coloquei a minha aqui. Então, só uma breve revisão. A gente tem que ter, para um contrato BIM, a descrição das partes, os objetivos e escopo. E aqui é muito importante ter o plano de execução BIM como auxiliar desse processo, né? O BEP. Prazos e preços bem definidos, termos em caso de quebra de contrato, dentro de prazos e preços, é bom definir formas de pagamento também, como é que eu vou ser pago por isso, foro, assinaturas e tudo mais. Então aqui é só um exemplo de passos importantes que seu contrato precisa ter para que você não caia ali em alguma furada com os seus potenciais clientes e também dá muita autoridade, acho que dá um pouco mais de profissionalismo quando você chega para um cliente já com um contrato feito, com uma coisa bem organizada, que ele vai ler, assinar e ele também vai ter uma proteção em caso de algum problema. Então é isso, como cobrar os serviços BIM, foi a última aula, contrato ou então trabalho por hora. Se você vai trabalhar por contrato, é bom que tenha aqui um pouco desses itens que a gente mencionou e claro, existe muito mais coisas, tá pessoal?
Aqui é só uma base, uma pincelada para quem está iniciando aí nessa jornada. E se você gostou dessa aula, compartilhe aqui embaixo. Se você tem um posicionamento diferente, críticas, sugestões, estamos abertos a tudo isso. Agradeço a paciência, minha garganta ainda está melhorando aí dessa crise aí que eu tive, mas a gente continua fazendo aí o nosso desafio 100 dias. Então, deixa seu comentário aqui abaixo, deixe sua mensagem para mim. E se você tiver algum vídeo, alguma coisa que você tem dúvida, coloca aqui embaixo também, porque aí já me dá ideias, tá? E a possibilidade de responder essa tua dúvida em um vídeo, né, específico aí durante esse desafio. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.